O anime Samurai X nos presenteia com uma verdadeira aula sobre a história do Japão. Porém, para que possamos entender a real história por trás dos fatos narrados pelo anime, temos que voltar alguns séculos, especificamente para o início da Era Tokugawa. Após o assassinato do líder Oda Nobunaga em 1582, seu então general Toyotomi Hideyoshi tomou seu lugar. Ele não media esforços para manter o país unificado, tanto que as rígidas diferenças sociais diminuíram. Camponeses tornaram-se guerreiros e os samurais tomaram gosto pelo mar, construindo um próspero comércio. Assim como no passado, o Japão importava muitas ideias do exterior, porém Hideyoshi procurou contê-las a todo custo, ficando a cargo de seu sucessor dar continuidade a esse processo. Seu sucessor era um membro da família Tokugawa e se chamava Ieyasu. Ieyasu deu continuidade ao processo de contenção e seu filho e neto o completaram. Esses shoguns fecharam as portas do Japão. Durante os 268 anos que imperou o período Tokugawa, o país ficou quase que completamente isolado de toda influência externa. Estrangeiros e missionários cristãos foram expulsos do país, sendo decretado em 1636 que qualquer japonês que saísse do Japão ou pelo menos tentasse seria punido com a morte. A única abertura para o mundo ficava no porto em Nagasaki, onde anualmente atracava um navio holandês juntamente com alguns comerciantes chineses. O shogunato Tokugawa forçou o Japão a voltar para o feudalismo rígido. Nesse período, samurais transformaram-se em uma elite, ocupando a maioria dos cargos oficiais. Camponeses eram proibidos de deixarem suas terras, de andarem a cavalo ou de portarem espadas. Os samurais poderiam obrigar os cidadãos ao cumprimento das leis pelo poder de suas espadas. Foi criado um sistema de castas, onde artesãos, camponeses e mercadores ocupavam os níveis mais baixos. Em julho de 1853, o comodoro norte-americano Matthew C. Perry cruzou a Baía de Edo com 2 veleiros e 2 fragatas a vapor. Trazia consigo pedidos do então presidente norte-americano Millard Fillmore. O Japão deveria oferecer tratamento humanitário para todos os marinheiros cujos navios viessem a naufragar na costa japonesa, abrir seus portos para os navios e comércio, e também permitir que marinheiros e mercadores norte-americanos fossem julgados pelas leis norte-americanas e não por japonesas. Posteriormente, o Japão fez estas mesmas concessões às outras potências. Os orgulhosos samurais e daimyos do país ficaram extremamente furiosos com esses pedidos. 2 clãs decidiram mudar a situação: a rica família Satsuma do sul de Kyushu e os rebeldes da província Shoshu, a oeste de Honshu. Os Satsuma criaram sua própria marinha e os Shoshu criaram regimentos de fuzileiros, samurais e camponeses. Essa aliança foi formada em 1866, porém, 6 anos antes, em 1860, os líderes Satsuma, Saigo Takamori e Kubo Toshimichi foram apresentados formalmente ao líder Shoshu Katsura Togoro, embora fossem inimigos históricos. Em 3 de janeiro de 1868, samurais de Shoshu e Satsuma, apoiados por outras províncias e por nobres importantes da corte imperial, dominaram o palácio em Kyoto e o imperador Mutsuhito. Em nome dele, aboliram o shogunato e declararam a restauração do governo imperial. No ano seguinte, os novos líderes do Japão levaram o imperador de Kyoto para Edo, rebatizada de Tóquio, a capital oriental. O novo reinado do imperador foi batizado de Meiji, que significa controle iluminado, começando desse modo a grande modernização do Japão. Em 1870, os líderes Meiji destruíram o sistema de castas Tokugawa, retirando todas as restrições impostas, eliminando a mais pesada bagagem do passado. No que diz respeito ao mangá, seu nome verdadeiro é Rurouni Kenshin e foi escrito por Nobuhiko Watsuki. Lançado em 1994, recebeu uma adaptação para anime em 1996, com 95 episódios. No Brasil, recebeu o nome de Samurai X e foi transmitido pela Rede Globo, porém foi extremamente censurado por conter muita violência.
Mais tarde, foi transmitido pelo canal pago Cartoon Network, sem nenhuma censura. Ele contém OVAs que contam a trajetória de Kenshin desde o início, histórias que não são retratadas no anime. Seu verdadeiro nome era Shinta. Filho de pobres agricultores, aos 8 anos, ficou órfão devido à cólera, e como não havia ninguém que pudesse cuidar do garoto, o mesmo foi vendido como escravo aos 10 anos. A caravana em que estava foi atacada por ladrões e, após não encontrarem itens de valor, deram cabo à vida de todos que ali estavam. E quando chegou a vez do garoto, apareceu um homem portando uma espada e conseguiu exterminar todos os ladrões com extrema facilidade. Seu nome era Seijuro Rico. Ainda assustado com tudo que havia presenciado, Shinta enterrou os corpos de todos, inclusive dos ladrões, pois, segundo ele, havia feito uma promessa de proteger as mulheres do grupo. Porém, como não conseguiu cumprir, o mínimo que poderia fazer era enterrá-las. Seijuro ficou impressionado com a atitude do garoto e decidiu adotá-lo, prometendo que iria lhe ensinar a se proteger e a proteger outras pessoas. Seijuro era um mestre do estilo Hitei Mitsurugi, um estilo de Kenjutsu antigo que combinava velocidade, agilidade e Batojutsu, uma das técnicas do Kenjutsu. Com isso, Seijuro rebatizou o garoto com o nome de Kenshin, que significa coração da espada, visto que Shinta não combinava com o futuro estilo de vida que levaria. Assim que completou 14 anos, Kenshin decidiu, a contragosto de seu mestre, lutar contra o sistema de castas do Império Tokugawa e se juntou a ativistas anti-shogunato, chamados Inshinshishi, do clã Shoshu, onde seu líder, Katsura, ficou impressionado com as habilidades no manuseio da espada por Kenshin e o convidou para se tornar um assassino em prol da queda do shogunato. Com 15 anos, o jovem espadachim já havia se tornado o melhor de seu grupo, recebendo o apelido de Hitokiri Batosai, o retalhador. Em uma de suas missões, a qual deveria pôr fim a um grupo de pessoas, Kenshin se deparou com uma atitude jamais presenciada. Um dos homens daquele grupo, apesar de não possuir destreza suficiente no manuseio de uma espada, lutou bravamente na tentativa de não ter sua vida ceifada, tanto que conseguiu ferir o rosto de Kenshin. Porém, ao final acabou sendo morto. Este homem, antes de ser atacado por Kenshin, estava prestes a se casar. Tempo depois, em uma noite chuvosa, ele foi atacado por um mercenário, onde o mesmo acabou sendo morto pelo retalhador. Porém, a cena foi presenciada por uma linda garota que exalava o aroma de flores de ameixas brancas. A jovem percebeu que em sua frente estava o famoso retalhador. Em seguida, Kenshin a leva para o local onde estava hospedado seu clã, e com a dúvida cruel se mataria ou não aquela jovem por ter presenciado o ataque e o ter reconhecido. A jovem se chamava Tomoe e começou a fazer parte do grupo. Foi descoberto que dentro do grupo havia um traidor. Por ser uma importante peça do grupo, Kenshin foi enviado junto com Tomoe para um vilarejo distante, onde passariam a ser um casal para não levantar suspeitas. Um homem ficou encarregado de trazer suprimentos e informações para o casal. Passaram-se 5 meses, onde devido ao convívio, ambos se apaixonaram, e Tomoe descobriu a pessoa boa que Kenshin era. Mas tudo mudou com o aparecimento do irmão de Tomoe, dizendo que estava tudo pronto para eliminar o retalhador. Neste momento, é descoberto o motivo de Tomoe ter se juntado ao grupo. Na verdade, ela era a noiva do homem que deixou um corte no rosto de Kenshin, e estava em Kyoto em busca de vingança, pois sabia que havia sido o retalhador o responsável pela morte de seu grande amor. Porém, o destino havia lhe pregado uma peça, pois a mesma acabou se apaixonando e desistindo da vingança. Um belo dia, Kenshin acorda e não encontra sua amada. Eis que surge Izuka, a pessoa responsável por levar alimento e informações, com a notícia que haviam enfim descoberto a identidade do traidor, e que era Tomoe. Kenshin ficou atordoado com a notícia. Uma mistura de tristeza e raiva ao mesmo tempo lhe preenchia o peito, mas se deu conta de tudo após ler o diário da moça e descobrir que foi o responsável pela morte de seu noivo. Na verdade, Izuka estava mentindo. Tomoe havia ido ao esconderijo de Tatsumi, líder do grupo encarregado de matar o retalhador,
suplicar para não irem adiante com o plano, pois havia se apaixonado. O que a moça não sabia é que Tatsumi a usou para descobrir o ponto fraco de Kenshin, para poder atacá-lo. Cego de raiva, Kenshin partiu ao encontro de Tomoe, não antes de matar alguns homens de Tatsumi. Então ele fica frente a frente com Tatsumi e Tomoe, e inicia uma luta. Quando Kenshin parte para dar o golpe final, Tomoe entra na frente fazendo com que seja atingida. Depressa, Kenshin a põe em seus braços e em suas últimas palavras o diz que o ama e que ele a perdoe. E pegando a adaga que sempre carrega consigo, ela faz outro corte no rosto de Kenshin, para que ele sempre se lembre de seu passado. Essa luta foi presenciada pelo irmão de Tomoe, que jura vingança. Tempos depois, Katsura descobre o verdadeiro traidor, Izuki, o qual foi morto pelo sucessor de Kenshin. Para tentar esquecer a tragédia, Batosai volta ativa ainda mais letal, até o fim da queda da era Tokugawa, desaparecendo e jurando nunca mais matar. A partir daí, dá-se início ao anime. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Se vocês gostaram, comentem e deixem aquele like esperto, que vai ajudar demais o canal. E até o próximo vídeo. Fui!